E aí pessoal, beleza? Hoje no 2 minutos de química nós vamos falar um pouco sobre reações do tipo exotérmica e endotérmica. Afinal, em toda reação química ocorre uma variação da energia, seja ela positiva ou negativa. Mas antes de entrar na definição dessas reações, eu queria falar para vocês um pouco da definição das regiões que nós podemos ter em uma determinada situação. Essas definições elas são muito interessantes quando trabalhamos com sistemas físico-químicos. A primeira parte que nós temos a analisar é o que chamamos de sistema. Basicamente, o sistema é onde a reação ocorre. Logo em seguida, nós temos a vizinhança, que é todo o ambiente ao redor do sistema. E temos também o universo, que é um somatório de sistema mais vizinhança, abrangendo tudo aquilo que vai estar no meio. As reações do tipo exotérmica são reações onde o sistema, ou no caso a reação, libera energia na forma de calor, fazendo com que a sua vizinhança aumente sua temperatura. Um exemplo clássico disso são reações de combustão, onde a reação acontecendo, no caso o meu sistema, faz com que a temperatura na vizinhança aumente. Isso porque é liberado calor dessa reação. Esse aumento de temperatura ele é proveniente da liberação de energia dos reagentes. Temos também alguns casos como fermentação, corrosão e outros processos naturais que são basicamente exotérmicos. Nessa situação, podemos analisar que os reagentes possuem energia superior à dos produtos. Quando esses reagentes ganham energia o suficiente para passar pelo estado ativado, ou seja, elas recebem a energia de ativação, esse reagente acaba liberando tanto calor que a energia dos produtos acaba sendo menor que a dos reagentes. Dessa forma, nós podemos dizer que a variação de entalpia, ou seja, o nosso ΔH, ele sempre será menor do que zero. Já no caso das reações endotérmicas, o sistema, ou seja, nossa reação, ela absorve energia na forma de calor, fazendo com que a vizinhança diminua sua temperatura. Reações clássicas que envolvem isso são, por exemplo, variações de estado físico de um estado mais organizado para um mais desorganizado, como, por exemplo, a fusão do gelo sólido indo para o estado líquido. Nesse sistema, a água deve receber energia para poder mudar de estado físico. Outra reação endotérmica muito comum que nós temos são reações de dissociação de um sal. No caso, quando colocamos um sal sólido ainda na água líquida, ele vai se dissociar e para isso ele deve ganhar energia suficiente para vencer a energia de rede do processo. E assim ele absorve a energia do meio, fazendo com que diminua a temperatura da vizinhança. Bom, os reagentes possuem um certo grau de energia e devem ganhar a energia de ativação para poder dar origem aos produtos logo em seguida. Porém, a variação de energia nesse processo acaba sendo positiva, pois os produtos ainda assim têm maior energia que os reagentes. Bom, pessoal, espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida ou pergunta podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo.